E quando a Bíblia diz que os dias que antecederia a volta do Senhor seria semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló, e nós vamos analisar como eram os dias de Noé e os dias de Ló, nós vemos, meu amado, que a Bíblia Sagrada realmente tinha toda a razão. Os dias de Noé, a Bíblia diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. E veio o dilúvio e os levou a todos. E quando nós lemos a Bíblia e vemos como eram os dias de Noé, nós vemos que é a mesma coisa que tem acontecido nesses dias de hoje. A Bíblia diz, meu amado, que o pecado se multiplicava sobre a face da terra. A Bíblia diz que após Deus criar o homem peca, o homem cai, transgride a palavra de Deus. E a cada dia que se passava, o pecado se multiplicava. A maldade do homem se multiplicava, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que Deus, ele resolve punir aquela geração que pecava desenfreadamente. Então Deus chama Noé, que era um homem justo, reto diante dos seus olhos, e diz a ele para construir uma arca, botar um casal de cada animal, e cada pessoa que entrasse na arca também seria salva. E a Bíblia diz, meu amado, que Noé foi o pregoeiro da justiça, pregou o evangelho, anunciou às pessoas do seu tempo, aos espíritos em prisão que estavam no seu tempo, para que se arrependesse dos seus pecados, para que entrasse na arca, a fim de serem salvos da ira de Deus, que seria despejada sobre aquela geração. A Bíblia fala que Noé conclui a arca. A Bíblia fala que somente 8 pessoas deram ouvidos àquilo que Noé disse. E quando a Bíblia fala que Noé entra na arca junto com a sua família, a Bíblia Sagrada diz, meu amado, que Deus fechou a porta da arca. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. E a Bíblia diz que começou a chover, assim como está chovendo aqui agora. E as pessoas que não deram ouvido ao que Noé disse, infelizmente padeceram, infelizmente morreram, por não ter dado ouvido e nem credibilidade àquilo que Noé falou. Meus amados, quando nós trazemos isto para o nosso tempo, nós vemos que é semelhante. O pecado tem se multiplicado sobre a face da terra, a maldade do homem tem se multiplicado, e assim como foi nos dias de Noé, a Bíblia Sagrada diz que Deus está acumulando ira nos céus. E assim como foi nos dias de Noé, logo a ira de Deus há de descer sobre este mundo. A ira de Deus há de descer sobre a terra, para punir todo aquele que se recusar a entrar na arca que hoje é Cristo Jesus. Meu amado, o que Jesus falou que iria acontecer está acontecendo. É a etapa que nós estamos vivendo, é a etapa dos sinais. Da mesma maneira como Jesus disse que seria semelhante aos dias de Ló, eita Deus, o pecado também se multiplicava sobre a face da terra nos dias de Ló. O pecado principal dos dias de Ló, nós vemos, meus amados, que era a sodomia. Pois a Bíblia diz que quando os anjos foram à casa de Ló, a fim de tirar Ló de lá,
A Bíblia diz que foi muita gente na casa de Ló que praticava este pecado a fim de terem relações com os anjos que estavam ali. Meu amado, quando nós trazemos isto para o nosso tempo, nós vemos, meu amado, que é exatamente como a Bíblia Sagrada diz. O pecado que tem predominado hoje, o pecado que tem se multiplicado a cada dia hoje, o pecado que tem tentado seduzir, enganar e perverter as crianças hoje, é este pecado, o pecado do homossexualismo. E a Bíblia Sagrada vai falar tudo isso, meus amados, e nós não podemos desassociar os fatos. Tudo isso é para mostrar que muito em breve a maior das promessas, a maior das profecias há de se cumprir sobre esta terra. Esse céu há de se abrir, a igreja do Senhor será arrebatada da face da terra. A etapa que nós estamos vivendo hoje é a etapa dos sinais. Os sinais de Deus estão gritando sobre esta terra. A Bíblia Sagrada está se cumprindo. É semelhante aos dias de Noé, é semelhante aos dias de Ló. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que esta é apenas a primeira etapa. Ainda virá muitas outras. E a próxima etapa é exatamente aquilo que nós estamos dizendo aqui agora. Nós estamos vivendo a etapa dos sinais, mas a próxima etapa, ela desencadeará outras etapas, que vai fazer a separação entre aquele que serviu a Deus e o que não serviu. Aleluia, Deus. No tempo que nós estamos vivendo, o sol nasce para o justo e para o injusto. O crente fica doente, assim como o incrédulo fica doente. O crente passa por problemas que o incrédulo também passa. O crente morre, assim como o incrédulo morre. Mas a partir da próxima etapa, meu amado, já não mais será assim. Porque a próxima etapa, o próximo acontecimento, o próximo evento que vai desencadear todos os outros, é onde a Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, onde a Bíblia Sagrada vai dizer que, portanto, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para se encontrar com Ele nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. A próxima etapa, meu querido, é o arrebatamento da igreja, aonde os crentes irão se encontrar com o seu Senhor nos ares. Aleluia, Deus. Irão para o céu com Ele. E como eu bem falei, esta próxima etapa do fim, ela irá separar o bode das ovelhas. Ela irá separar aquele que serviu a Deus e o que não serviu. Agora, meu amado, já não é mais as mesmas coisas que um passa, o outro também passa, não. A partir do arrebatamento a coisa muda. Porque para o crente, a Bíblia Sagrada diz que nós iremos passar 7 anos de festa no céu. Oh, glória! A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que primeiramente nós iremos se encontrar com o Senhor para o tribunal de Cristo. É onde nós seremos recompensados, galardoados. É onde, meu amado, o seu trabalho não será em vão. A palavra que você pregou, o folheto que você entregou, até o Jesus te ama que você disse, tudo isso terá uma recompensa para você. Aleluia, Deus. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes, sempre dedicados à obra
obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Meu amado, não é vão. A gente saiu a caravana lá de Fortaleza para cá, não é vão, porque o Senhor tem galardão para aqueles que se dedicam à sua obra. O Senhor tem recompensa para aqueles que verdadeiramente fazem o seu ornamento, aquilo que Ele mandou, pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Nós seremos recompensados por Ele. E depois vem as bodas do Cordeiro. É onde nós se sentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Oh glória! É onde nós veremos lá o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. Veremos os anabatistas, veremos todos aqueles que morreram servindo e obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. 7 anos de festa no céu. 7 anos comemorando, irmãos. É onde vai se cumprir a palavra que Deus disse, que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais lágrima, já não haverá mais dor, já não haverá mais perseguição. Meu querido, vale a pena. Aleluia! Vale a pena, irmão. Aleluia! 7 anos. Santo é o teu nome, Deus. E o melhor de tudo, irmão, não é nem o galardão. O melhor de tudo não é nem encontrar Paulo, Tiago, Pedro, João, Abraão, Isaac e Jacó. O melhor de tudo, irmãos, é a gente poder ver o nosso Senhor face a face. É a gente poder olhar as mãos dele e ver a marca dos pregos. É poder olhar ao seu lado e ver a marca da lança. É poder abraçar ele. Aleluia! E dizer para ele o quanto nós o amamos. Deus, aleluia! Olhando para o seu rosto. Oh, Deus. 7 anos de festa. 7 anos, irmãos, comemorando. 7 anos ao lado do nosso Senhor nos céus. Glória a Deus. Mas para aquele que ficou na terra não será 7 anos de festa. Para aquele que ficou na terra, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 que desde o princípio da criação do mundo não houve e nem haverá aflição tão terrível como vai haver nesses dias. A Bíblia Sagrada diz que é o pior período da história da humanidade. 7 anos de grande tribulação como nunca houve. Meu querido, quando a Bíblia diz como nunca houve, e você para refletir acerca disto, a primeira e a segunda guerra mundial vai ser fichinha pelo aquilo que vem pela frente. Esta pandemia é fichinha pelo aquilo que vem pela frente. Meu querido, a Bíblia Sagrada diz que é neste período que vai ser tocadas as 7 trombetas. Aleluia, Deus. É neste período que vai ser aberto os 7 selos. É neste período onde será despejada as 7 taças. E cada coisa dessas que aqui estou falando é uma desgraça que vem sobre a terra. É chuva de fogo com sangue. É as águas se tornando envenenadas. É demônios que serão liberados para atormentar a humanidade. Este período será tão terrível, meu amado, que no livro de Apocalipse capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. Este período será tão terrível que aquilo que os homens têm mais medo, eles irão procurar e não conseguirão encontrar. Nesta pandemia nós vimos muita gente com medo de morrer. Nesta pandemia nós vimos muita gente apavorados, aterrorizados, com medo da morte. Mas na grande tribulação, meu amado, a Bíblia Sagrada diz que os homens irão procurar a morte e não irão encontrar. Para você ter uma ideia como será terrível. Mas eu quero dizer para você que Jesus não voltou ainda.
que a grande tribulação não chegou ainda. Está nas tuas mãos a escolha, meu querido. Você pode passar 7 anos de festa no céu com a igreja, ou pode passar 7 anos de grande aflição na terra. Depois dessas etapas, desses 7 anos na terra e 7 anos no céu, no final dos 7 anos da terra, a Bíblia Sagrada diz que a terra será governada pelo anticristo. E o anticristo, ele reunirá o seu exército, irá lutar contra Israel. A Bíblia diz que ele irá pelejar contra os santos e os vencerá. A Bíblia Sagrada diz que ele ajuntará uma grande multidão para enfrentar Israel na batalha do Armagedon, onde a Bíblia Sagrada diz. E quando ele ajuntar o seu exército e cercar a cidade santa, Israel já tiver se arrependido do seu pecado, voltado-se a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Israel estará ali cercada, sitiada pelo exército do anticristo, que estará em maior número. Quando Israel talvez pense que será destruída por este exército, a Bíblia Sagrada diz que chegará um reforço para ajudar Israel. E esse reforço, meu amado, é a igreja do Senhor, que depois de 7 anos de festa no céu, voltará com o seu Senhor para pelejar para com Israel e derrotar o exército anticristo. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor lançará o anticristo no lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Depois disso, meu amado, todos os ímpios que se juntaram ao anticristo também serão lançados no inferno. E depois deste episódio, vai se dar início à próxima etapa. E a próxima etapa é onde está em Apocalipse capítulo 20. O Senhor amarrará o diabo, aprisionará ele estará preso. E ele vai estabelecer o seu reino milenar na terra. 1000 anos o Senhor irá passar junto com a igreja aqui neste mundo. E aí sim, meu querido, nesta etapa, nesta fase, é onde não haverá crimes como nós vemos hoje. Não haverá o pecado como nós vemos hoje. É o Senhor quem vai governar a terra. É por isso que nós não colocamos a nossa confiança em nenhum político. Porque enquanto a terra for governada por homens, essa terra vai de mal a pior. Mas a Bíblia Sagrada nos promete que haverá 1000 anos onde a terra será governada pelo justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja estará reinando com ele na terra. E a Bíblia Sagrada diz que esse período, meu amado, a terra terá paz. A terra não terá guerra. A Bíblia diz que será como era no princípio, antes do homem cair, antes do homem pecar. A Bíblia diz que a criança brincará com a serpente, o leão brincará também, e os animais que hoje são selvagens deixarão de ser. A terra voltará a ser como era o plano de Deus no princípio. Estará governando a terra. Mas só que a Bíblia diz que no final desses 1000 anos, Satanás será solto. E dentre esses 1000 anos, haverá pessoas que vão nascer. E essas pessoas que irão nascer não terão seu corpo glorificado como o da igreja. E essas pessoas que irão nascer ainda terão a sua natureza pecaminosa. E no final desses 1000 anos, ou quando o diabo for solto, a Bíblia diz que o diabo ainda conseguirá enganar muito destas pessoas. Irá se juntar novamente para outra batalha. Coisa ruim, sabe que vai perder de novo, mas ele tenta, ele não deixa de tentar. E a Bíblia Sagrada vai dizer
que quando ele se reúne para batalhar na batalha do Armagedon, vai descer fogo do céu e vai consumir a ele e a todos aqueles que se juntaram a ele. E se tem um versículo na Bíblia que eu amo, irmãos, é o versículo que diz que depois que desceu o fogo do céu, Deus lançará o diabo no lago que arde com fogo e enxofre, aonde já estava o falso profeta e o anticristo, e ali ele será atormentado de dia e de noite e de dia. Hoje, meu amado, ele perturba, ele nos tenta, ele nos persegue, ele nos maltrata, ele faz muitas coisas, ele destrói casamento, famílias e outras coisas, mas haverá o dia em que ele será atormentado dia e noite para nunca mais sair de lá. E todos aqueles que se juntaram a ele também serão. É onde se desencadeará outra etapa, a próxima etapa do fim. E a próxima etapa é onde está também Apocalipse capítulo 20. O juízo final. O julgamento de todos aqueles que se aliaram a Satanás, se aliaram ao anticristo, desobedeceram a Deus e a sua palavra, e morreram sem terem entregado as suas vidas a Cristo Jesus. Que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor estará sentado no trono, a igreja estará julgando com ele, e a Bíblia Sagrada diz que um por um, de todas as gerações, se apresentará diante dele, e será aberto os livros, e cada uma das pessoas que se apresentar diante do trono branco será julgada segundo as coisas que estão escritas nesses livros. Eu quero dizer a você que ainda não entregou a tua vida a Cristo Jesus, que talvez tenha feito coisas que a tua esposa não sabe, talvez tenha cometido coisas que o teu marido não sabe, que o teu patrão não sabe, que a polícia não sabe. Eu quero dizer para você, meu amado, que os olhos do meu Jesus são como tocha de fogo, e não tem ninguém que escape dos seus olhos. Ele enxerga o que ninguém enxerga, ele vê o que ninguém vê, e tudo aquilo que o homem está fazendo está sendo registrado no céu. E vai chegar um dia que todos irão prestar conta com ele, acreditando você ou não. Vai chegar o dia da prestação de contas, e os mortos serão julgados segundo as coisas que estão escritas nos livros, cada um segundo as suas obras. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no versículo de número 8, a Bíblia descreve melhor quem estará lá nesse juízo. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essas 8 classes de pessoas estará lá. Cada um deles estará lá para prestar conta com aquele que há de julgar a todos. Nessa reunião do juízo final, ninguém vai poder fugir dela. Hoje, meu amado ouvinte, você pode se enfadar desta pregação, você pode não gostar desta pregação, você pode sair daqui, se levantar e sair reclamando, murmurando acerca daquilo que está sendo pregado. Mas naquele dia,
você estará lá sentado diante do trono, sem se levantar do seu lugar, até que você seja julgado por tudo aquilo que você tem feito. Na reunião do juízo final, estará lá os tímidos, aqueles que se envergonharam de entregar as suas vidas a Cristo, aqueles que até desejavam entregar as suas vidas a Cristo, mas se preocuparam com o que a esposa ia dizer, com o que os amigos iam dizer, com o que a família ia dizer, e não tomaram a decisão e morreram sem tomar. Você estará lá nesse dia, estará lá, meu amado. Não só os tímidos, mas a Bíblia Sagrada também diz que estará lá os incrédulos. O incrédulo é aquele que não crê. Como hoje mesmo nós estávamos evangelizando, se deparamos com um senhor que disse que não acreditava na Bíblia, que a Bíblia era escrita por homens. E eu disse a ele, independente daquilo que ele acreditava ou não, um dia todo joelho ia se dobrar diante daquele que é 3 vezes santo. Estará lá os incrédulos, aqueles que não acreditam naquilo que está sendo pregado nesta noite, aquele que não acredita na palavra de Deus. Você pode passar a vida toda sem acreditar, meu amado, mas vai chegar um dia em que você verá que a Bíblia Sagrada não era um livro qualquer, nem uma história da carochinha. É um livro que é escrito por homens, mas é inspirado por Deus. Estará lá também os abomináveis, todos aqueles que cometem e praticam abominações. E é tremendo, irmãos, isso aqui, porque se nós formos refletir e levar ao pé da letra aquilo que a Bíblia diz acerca de abominação, uma das coisas que a Bíblia fala, e todos nós sabemos, que é homem com homem não se deitará como se fosse mulher, porque isto é abominação ao Senhor teu Deus. Mas há outro tipo de abominação que Deus também abomina da mesma forma, que é algo que muitas igrejas até pregavam, ensinavam e deixaram de ensinar com o tempo. Deuteronômio 22:5, onde a Bíblia Sagrada diz que o homem não deve vestir roupa de mulher, e nem a mulher vestir roupa de homem, porque isso também é abominação ao Senhor teu Deus. E os abomináveis estarão lá, é o que a Bíblia está dizendo, irmão. Não só os abomináveis, mas estará lá também os homicidas, aqueles que tiram a vida do seu próximo, aqueles que têm matado, têm ficado impune, porque as leis do homem são falhas. Mas só que a Bíblia Sagrada diz, meu amado, que se você odiar o seu irmão, para Deus você já o matou. Os homicidas também estarão lá. Não só os homicidas, como a todos os fornicadores. A palavra de Deus diz: deixará, pois, o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Seja bendito entre os homens o matrimônio e o leito sem mácula. A única forma, meu amado, de você ter relação com a mulher é através do matrimônio. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que todos os fornicadores estarão lá. Fornicação é aquele que está cometendo o ato sexual antes do casamento, fora do padrão de Deus. E a Bíblia está dizendo que todos os fornicadores estarão lá diante do trono. Não só os fornicadores, mas os feiticeiros também estarão lá. Aqueles que têm tocado tambor, que têm colocado galinha preta nas encruzilhadas,
para separar casais, aqueles que têm entrado nas matas virgens, e muitos têm se enganado dizendo que toda religião leva a Deus. Leva não, porque a feitiçaria é pecado, e todos os feiticeiros, macumbeiros, espírita estarão lá diante do Senhor para prestar conta com Ele. E por fim, os idólatras, todos aqueles que se prostraram diante de imagens de esculturas, todos aqueles que fizeram de outros a semelhança do homem que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Todos aqueles irmãos que adoraram, que fizeram petições a outros, que idolatraram a outros, que acenderam velas, estarão lá diante do Senhor naquele dia. Todos aqueles que idolatraram não só a santos, não só a imagem de escultura, mas tem muita gente idolatrando o pastor, tem muita gente idolatrando a mulher, tem muita gente idolatrando os times de futebol. Esses também estarão lá nesse dia, porque todos os idólatras estarão lá. E por fim, todos os mentirosos. Meu querido, a Bíblia Sagrada nos mostra que para Deus não há pecadinho nem pecadão. Eu quero dizer que todos aqueles que têm mentido, vivido na prática da mentira, aqueles que o patrão diz: olha, se ligarem para mim, diga que eu não estou, e você com medo de perder o emprego, faz o que o patrão está mandando, você está mentindo. Que você está enquadrado aqui. Você que tem mentido para sua esposa, que tem mentido para o seu marido, que tem mentido para os seus filhos, a Bíblia diz que todos os mentirosos estarão lá. A Bíblia diz que o diabo é que é o pai da mentira, e todos os mentirosos estarão diante do Senhor para ser julgado por Ele. Quando terminar essa etapa, irmãos, todos os ímpios, todos aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, todos aqueles que viveram na prática desses pecados, serão lançados juntamente com o diabo, com o falso profeta, com a besta, no lago que arde com fogo e enxofre. Quando terminar essa etapa, irmãos, todos os ímpios, todos aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, todos aqueles que viveram na prática desses pecados, serão lançados juntamente com o diabo, com o falso profeta, com a besta, no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que o mar deu os mortos que nele havia. A Bíblia diz que todos serão lançados neste lugar, e de lá não sairão nunca mais. Aqui, meu amado ouvinte, você sente uma dor, você corre para o hospital e a sua dor é amenizada. Aqui você sente sede, você vai na geladeira e tem água para você beber. Aqui ainda há alívio dessas necessidades. Mas eu quero dizer para você que todos aqueles que foram para este lugar, eles não terão alívio nunca mais. Serão atormentados dia e noite. Você procurará um copo de água para beber, como um homem rico que foi para lá e disse: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Que lá não tem água para beber, lá não tem remédio para amenizar a sua dor. E nós estamos pregando desta forma aqui, meu amado, não é para deixar você com medo, é para que você se arrependa enquanto é tempo, e não vá para este lugar. É para que você se arrependa enquanto é tempo,
e não siga o caminho aonde os ímpios irão seguir, porque o final dos ímpios será este lugar de tormento eterno. Mas a Bíblia Sagrada diz que para os crentes haverá novos céus e nova terra. A Bíblia Sagrada diz que neste lugar que está reservado para aqueles que amaram a Deus, que obedeceram a palavra de Deus, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais luto, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia! Glória a Deus! Será alegria sem fim, irmãos. Nós andaremos nas ruas de ouro e de cristal. Nós andaremos, irmãos, e veremos o nosso Senhor face a face. Todas as nossas angústias e tribulações e problemas que passamos aqui serão eliminados. E certamente nós olharemos para o Senhor. Nós nos encontraremos lá e diremos um para o outro: valeu a pena ser fiel a Jesus. Aleluia! Valeu a pena levar chuva, levar sol, valeu a pena se dedicar, valeu a pena obedecer, valeu a pena servir a Ele. Aleluia! Como disse o certo pregador, irmãos, todas as alegrias que os ímpios viveram no mundo, 5 segundos no inferno farão elas esquecer de tudo que elas viveram de bom aqui. Da mesma forma, todas as nossas tristezas e angústias serão esquecidas quando nós chegarmos neste lugar que está prometido para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Mas está na sua mão, meu amado. Qual destino você quer seguir? Hoje nós estamos vivendo na etapa do fim e é a mesma coisa para todo mundo. Mas quando a trombeta soar, quem serviu a Jesus trilhará um caminho diferente daquele que não serviu. Para os crentes haverá 7 anos de festa no céu. Para os crentes haverá 1000 anos na terra reinando com o Senhor. Para os crentes será novos céus e nova terra. Mas para o incrédulo será grande tribulação, como nunca houve nem nunca haverá. Para o incrédulo haverá um juízo do trono branco. Para o incrédulo haverá um lago que arde com fogo e enxofre, e de lá não sairão nunca mais. Então, como diz o hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos ficar